Bom dia. Hoje é dia de eleição, dia importantíssimo, né? Dia de fazer vídeo. Tô voltando do trabalho mais uma vez. Devo estar sujo, devo estar meio lascado, com a camiseta da gola relaxada, né? Passei a noite trabalhando, então devo estar meio fudido mesmo. Mas essa é a minha vida de fudido. Esse é o meu lugar, né? Esse é o lugar a que eu pertenço na sociedade. E é muito importante eu saber disso, né? Saber em que lugar eu pertenço. Porque uma parcela relevante, uma parcela dominante da nossa sociedade, quantitativamente, simplesmente não sabe a que lugar pertence. Não sabe, não conhece o seu lugar na sociedade, né? Se ilude. E uma das formas da gente provar isso, da gente observar isso, é através justamente da eleição presidencial, onde a gente tem um candidato que representa que foi adotado pela elite, pela classe dominante, que apesar de ser apenas 5% da população, é dominante, né? Enquanto que o andar de baixo tem 70 e poucos por cento da população, né? Esses 70 e poucos por cento são dominados pelos 5%. Aí você fala assim, poxa, como é que 5% domina 70% e lá vai cacetada 76%, 77%? Com a ajuda dos 70 e poucos por cento. A gente, povo, a gente, brasileiro, é a gente que dá poder a esse povo. É por isso que a classe dele se chama classe dominante. E aí tem um candidato que representa, que foi dotado, que é amado por essa parcela pequena da população, que a gente idolatra, né? A gente fudido idolatra alguém, né? Que quando se refere a gente, aí você pensa assim, mas ele fala muito do cidadão de bem. Aí está o primeiro engano. Porque você acha que quando ele fala de cidadão de bem, ele está falando de você, ele está falando de mim. Ele não está falando de nós quando ele fala de cidadão de bem. Uma das formas de provar isso, de se observar isso na conduta dele, é quando ele faz um vídeo, por exemplo, falando de armas, mostrando ele atirando e tal. E ele fala que quando for eleito, quando ele ganhar a eleição, todo cidadão de bem, em primeiro momento, vai poder ter uma dessa. Aí mostra uma arma, né? Uma pistolinha lá. Aquela pistolinha que todo cidadão de bem vai poder ter em casa, custa nada mais, nada menos que 5 mil reais. 70 e poucos por cento da população brasileira, quase 80%, ganha abaixo ou muito abaixo de 3 mil reais. E você que ganha abaixo ou muito abaixo de 3 mil reais, você vai comprar uma pistola de 5 mil? Com que objetivo você vai comprar uma pistola de 5 mil? Você vai sacrificar o que no seu orçamento doméstico para comprar uma pistola de 5 mil? Eu acho que você não deve ter tanta coisa assim, nem você nem eu, né? Você não deve ter tanta coisa assim para defender com uma pistola de 5 mil. Talvez o seu carro não valha 5 mil, se é que você tem um carro, né? Aí você talvez não tenha um carro, você deve ter talvez um Golzinho 99. Você vai comprar uma pistola de 5 mil, seu carro vale 5 mil para defender o seu carro? Para defender o que? O apartamento ou a casa que você vive alugado, o cômodo que você vive, que você paga aluguel? Aí você vai comprar uma pistola de 5 mil para defender isso? Eu vou comprar uma pistola de 5 mil para defender o meu AP 1.0? Será que é isso? Eu acho que quando ele está falando do cidadão de bem, ele não está falando de mim. Porque eu não preciso de uma pistola de 5 mil para defender nada. Até porque eu não sou alvo de grande cobiça, de roubo. Por quê? Porque eu não tenho nada para defender, eu não tenho nada que vale a pena alguém cobiçar, né? Se tiver é pouca coisa, né? Vai ser uma pessoa ainda mais lascada que eu tentando roubar o que? A parte amanteigada do meu pão, talvez. Aí eu vou comprar uma pistola de 5 mil para defender uma parte amanteigada do meu pão, porque a outra metade não deu para passar manteiga, acabou a manteiga. Então você tem que pensar, você e eu temos que pensar, nós que fazemos parte dos 70 e poucos por cento da população, que quando ele está falando do cidadão de bem, ele não está falando da gente. E essa pessoa que vai comprar aquela pistola está pensando inclusive em defender o patrimônio que ela tem com aquela pistola, defender de você. Porque se houver uma convulsão social, uma coisa grave no país, acontecer uma coisa grave, como por exemplo eleger um presidente fascista maluco, né? Se acontecer uma coisa desse tipo, houver uma convulsão social, você que ganha até 3 mil, beirando 3 mil ou muito menos que isso, tá muito mais perto de um dia ter que roubar para comer do que defender alguma coisa que você tenha com uma pistola de 5 mil. Ou defender a sua terra. Você vai comprar um fuzil para defender a sua terra? Que terra que você tem para defender com um fuzil? Um fuzil daquele custa 35, 40 mil, sei lá, mil reais.
300 mil reais, dependendo do modelo, né? Você vai comprar um troço daquele para defender o quê? A sua terra? Então a gente tem que saber qual que é o nosso lugar na sociedade. Um cidadão desse, ele só pode ter 40% de intenção de voto, podendo chegar facilmente a 50%, se uma parcela relevante desses 70 e poucos por cento que somos nós, estivermos apoiando ele. Essa classe dominante de 5% não seria dominante se nós não dessemos poder a ela. Porque de alguma forma eles conseguiram nos convencer, né, de que eles são os bons e que a gente também faz parte, que a gente tem lugar ao sol nessa festa deles. Só que nós não temos. E de alguma forma, por algum motivo, eu não entendo muito bem porquê, mas apesar do tema ser muito batido, apesar de todo mundo falar isso, a gente está a caminho de escolher a piroca que vai entrar na nossa própria bunda a partir do dia 1º de janeiro de 2019. A piroca que vai nos arrombar.